Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de secagem, beneficiamento e armazenamento de grãos. Eu, professora Patrícia, dando aula aqui para o pessoal de Marcelândia, né, um núcleo aí da Unemate. Então, a última aula que a gente teve foi sobre elaboração de projeto. Então, vamos dar continuidade à elaboração de projetos e eu trago aqui para vocês um exemplo de dimensionamento de uma unidade armazenadora a nível de fazenda, considerando os aspectos técnicos e operacionais, e que foram fornecidos ao projetista, que é você, as seguintes informações. O produto será arroz, o tipo de processamento será grãos comerciais, a estimativa de produção será de 100 mil sacos, o tempo efetivo de colheita, 60 dias, então serão, em média, 2 meses para fazer toda a colheita. A umidade média de colheita é de 24%, recepção do produto será a granel, o tipo de armazenamento será ensacado com um tempo de 200 dias de armazenagem. E todas as demais condições são favoráveis ao desenvolvimento do projeto. Então, a primeira etapa é o estabelecimento do fluxo operacional. A escolha e o dimensionamento dos equipamentos devem ser compatíveis com o fluxograma operacional da unidade, previamente estabelecido considerando o seguinte: a capacidade de colheita e de transporte do campo para a unidade, então, geralmente, esse transporte é feito com caminhões ou carretas, moeda de recebimento, máquina para pré-limpeza, transportadores, tulhas de espera, secador, tulhas de ensaque e armazenamento. Então, aqui é uma sugestão de um fluxograma operacional. Então, da lavoura vai para a moeda de recebimento, vai para o elevador da moeda, e aí já faz uma amostragem para ver impurezas, para ver matéria estranha, umidade, etc. E aí vai para a máquina de pré-limpeza, para tulha de espera, elevador de secador, tulha de ensaque, balança, costureira, armazenamento e expedição. Então, a segunda etapa é o cálculo do dimensionamento dos equipamentos. Então, aqui eu tenho as informações de que são 100 mil sacos. Então, para arroz, o saco é de 50 quilos, a gente vai utilizar isso depois. Período de colheita, 60 dias, e a hora de trabalho por dia de colheita é de 10 horas por dia. Então, o número de sacos a serem colhidos por dia será a produção total dividido pelo período de colheita. Então, temos aqui que serão de 1.670 sacos por dia. E a capacidade horária de colheita será a colheita diária dividido pelas horas de trabalho de colheita. Então, teremos que são 1.670 dividido por 10, 167 sacos por hora. E a terceira etapa é a escolha do secador. Então, deve admitir a utilização de um secador que permita a secagem em lotes ou fluxo contínuo. Então, por informações do fabricante, sabe-se que o equipamento necessita de 3,5 a 4 horas para carga, secagem, resfriamento e descarga. E admite-se 3 turnos de trabalho ou 20 horas de secagem na fazenda. A capacidade horária de secagem, então, será a colheita diária dividido pela hora de secagem por dia, que aqui vai me dar 83,5 sacos por hora. E sabendo que um lote ou carga necessita de 4 horas de secagem e que a demanda de secagem é de 83,5 sacos por hora, a capacidade estática do secador será de... Então, vai depender do número de sacos por hora vezes o tempo de secagem. Então, hora por hora corta, então eu vou ter uma capacidade estática do secador de 334 sacos. A quarta etapa é o dimensionamento da moega. Então, deve admitir que o recebimento será a granel. Então, coloquei ali a quantidade de sacos recebidos por dia e já transformei isso para tonelada, que será 83,5. E se eu considerar que eu faço esse descarregamento por caminhão, se eu considerar um caminhão aí de 25, com capacidade de 25 toneladas, eu vou fazer em média
de 3 a 4 descarregamentos por dia. Tá? Então, é só para vocês terem uma média aí de capacidade de moer. A colheita por dia será feita em 10 horas e a secagem por dia em 20 horas, permitindo o acúmulo de produto. Então, 334 sacos vezes 50 sacos, então vai ser mais ou menos 16,7 toneladas, né, a capacidade ali daquele secador meu. E será instalada uma pilha de espera com a mesma capacidade de secagem, ou seja, 334 sacos. E ali já transformou também para metros cúbicos. Eu considerei ali um peso específico de 0,6 toneladas por metros cúbicos, que é o peso específico do arroz em casa. Justamente porque eu não sei se ele vai comercializar arroz polido ou em casa. Mas geralmente, com a colheita, se faz em casca, então pode ser que ele comercialize também em casa. Então, estou colocando todas as informações aqui para arroz em casa. A quinta etapa é a máquina de pré-limpeza. Então, a capacidade da pré-limpeza deverá atender a capacidade de secagem e o cronograma de recebimento. Então, neste exemplo, na primeira hora do recebimento, a pré-limpeza deverá produzir 330 sacos, o que equivale aproximadamente 16,5 toneladas por hora. Entretanto, a capacidade da máquina dependerá do índice de impurezas que o produto apresenta no recebimento, uma vez que o teor de umidade é conhecido. A sexta etapa é os transportadores. Então, admitindo-se que serão utilizados transportadores de caçamba, a sua capacidade deverá atender às necessidades de pré-limpeza e de secagem. Isto é, devem ter capacidade de transporte igual a 16,5 toneladas por hora. E a sétima etapa, aqui a gente vai fazer uma conta invertida. Então, eu expliquei para vocês como que dimensiona a capacidade estática de um armazém. E agora aqui a gente vai fazer uma conta invertida para facilitar. Vou utilizar uma fórmula que eu já passei para vocês. Então, temos a informação de que o produto é arroz, a estimativa de 100 mil sacos, a umidade média de colheita é de 24% e baixar para 12%. Então, aqui eu considerei que eu diminuí 12% e multipliquei o total que sobrou. Então, eu coloquei aqui como uma média de 88 mil sacos de grãos secos, tá bom? É só para uma estimativa, porque a gente não sabe aqui a quantidade de impurezas que está tendo esses grãos, tá bom? E aí, o cálculo de capacidade estática do armazém, segundo a aplicação da equação, então essa eu peguei, copiei e colei aqui o mesmo slide que eu já tinha passado para vocês. Utilizei esta fórmula aqui, ó. Então, a capacidade estática de estocagem já em sacos. Aí eu tenho aqui uma constante em metros quadrados, já deduzi 20% de área total, a altura do bloco em número de fiadas e a área útil do armazém em metros quadrados. Então, é isso aqui que eu vou dimensionar, né, galera? Porque eu não tenho. Então, para efeito de comparação, o problema anterior calculado por este método fornece. Então, dimensões do armazém, eu considerei aqui uma altura de pilha igual a 4,5 metros e admitindo-se que 20 centímetros de espessura média de um saco. Então, eu vou ter aqui, em média, 22 fiadas. Beleza? Que é só para eu fazer, para eu facilitar o meu cálculo. Então, eu tenho aqui a minha capacidade de 88 mil sacos, é igual a 1,6, que é a constante, vezes as 22 alturas, né, que é o número de fiadas, vezes a área útil que eu não sei e quero saber. Então, multiplico esses dois e divido por esse número aqui, então 88 mil dividido por isso aqui, né, tá aqui multiplicando, passar para cá, dividindo. Isso aqui é matemática e eu tenho certeza que vocês já sabem. Eu vou ter uma área útil de 2.500 metros quadrados. E aí, eu somo esses 20% que foram deduzidos, porque eu também quero a área total, né? Então, eu vou ter uma área total necessária aqui de, em média, 3.000 metros quadrados.
tá bom? E aí a gente pode colocar, depende, sem colocar, se eu preciso de 3.000 metros quadrados, posso fazer um galpão de largura de 10 metros por 300, 300 fica muito longo, então eu posso fazer dois de 150, então comprimento de 150 e largura de 10 metros. Aí eu tenho 2 galpões para armazenagem. Isso em sacos, tá bom? Mas isso aqui eu passei para vocês, porque vocês têm que estar otimizando, sabendo de cabo a rabo. E agora eu vou passar a capacidade estática de um silo, perguntinha de prova. Gente, presta atenção e tentem fazer. Considerando o armazenamento de grãos de soja em um silo metálico com fundo cônico apresentando diâmetro de 20 metros. Aqui o diâmetro, então, de 20 metros. Eu fiz esse desenho aqui no Paint para vocês entenderem tudo, gente. Então, ó, altura de 30 metros, então a altura do cilindro de 30 metros, altura de grãos de 20 metros, então a altura de grãos dentro do cilindro, tá vendo aqui, ó, de 20 metros, mais a altura do cone de 8 metros. Então aqui também tá cheio de grão. Eu não considerei aqui como altura do grão para poder não confundir vocês. Então tem mais essa camada aqui que é de grão também. E eu também considero que um peso específico de grãos de 0,75 toneladas por metros cúbicos. E aqui o que ele pergunta? Determine o volume e o peso de grãos presentes no silo, respectivamente. Peso, gente, que peso? Eu falei peso para vocês porque é uma unidade que a gente costuma, que é mais costumeira na área rural, né? Só que aqui eu estou falando de quê? De massa, né? Que dá uma unidade de medida. Toneladas, gramas, quilogramas, tá bom? O peso, na verdade, é uma força. Então, quando eu falar peso aqui nesse exercício, vocês considerem massa. E o peso aqui a gente utiliza, então, por causa do jargão, vamos até dizer assim, jargão do agricultor. Tá? Mas, na verdade, é um jeito que a gente realmente usa com o agricultor. Ok? Então, vamos calcular aqui primeiro o volume do cilindro. Então, a fórmula de volume para o cilindro é igual πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume aqui é de 3,14. Se vocês tiverem calculadora científica, podem utilizar π, tá bom? Vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque aqui é o raio. Eu tenho um diâmetro de 20. Metade, então, é o raio, 10 metros quadrados. Vezes 22. Professora, por que não é 30? Porque eu quero saber a quantidade de grãos. E qual que é a altura de grãos dentro do cilindro? 22 metros. Por isso que eu coloco a altura de 22 metros. Então, vai dar 6.908 metros cúbicos. E isso daqui eu ainda tenho que somar com essa parte que é aqui, ó, que é o volume do cone. E como que eu faço esse volume? Então, o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, aqui eu vou ter os mesmos valores. O que vai mudar aqui é essa altura aqui, a altura do cone, tá vendo? E aí, eu divido esse valor por 3, vou ter um valor de 837,3 metros cúbicos. Somando um com o outro, eu vou ter um volume total de 7.745 metros cúbicos. Beleza? E o peso? Então, aqui eu coloquei o peso específico, na verdade, a massa específica, tanto um quanto para outro. Tá vendo aqui para arroz em casca que a gente estava falando? É de 0,6 toneladas por metro cúbico. Tá? Então, aqui, tanto milho quanto soja é de 0,75. Então, aqui, se eu pedir um exemplo de milho, vocês não vão ter dificuldade de fazer, né? Porque, na verdade, o peso específico é a mesma coisa. Então, o peso vai ser o volume vezes o peso específico. Então, aqui, metros cúbicos, corta, eu vou ter
um multiplicado pelo outro, e vou ter em toneladas. Então, 5.808,9 toneladas. Agora, vocês já sabem fazer a capacidade estática de um silo. Então, a capacidade de um silo graneleiro. Vou fazer uma outra perguntinha para vocês aqui, para vocês ficarem atentos lá na fazenda. Considerando que o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então, o volume do cilindro, mesma coisa, só que aqui o que vai acontecer? Eu coloquei o de 30 metros. Estou considerando aqui uma capacidade do meu silo cheio, é hipotético, mas então tudo isso aqui ficará preenchido com grãos. Então, aqui agora sim é 30 metros, ok? E o volume do cone? Então, eu tenho aqui 2 cones iguais. O que eu vou fazer aqui? Só multiplicar por 2. Somo este com este, então eu vou ter um volume total de 11.000 metros, 11.094,6 metros cúbicos. E aqui eu vou ter, então, um peso, então considerei lá 0,75 toneladas por metros cúbicos. Então, se vocês fizerem lá 0,94,6 vezes 0,75 vai dar este mesmo valor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, se vai ficar ao contrário. Então, vai dar o mesmo valor que está ali. Tá ok? E aí, como que eu faço para saber a quantidade de viagens? Eu vou dividir pelo volume. Então, 0,94 dividido por 20, que foi lá o meu primeiro exemplo, seria 554. Mas eu achei que 554 seria muitas viagens, né, galera? E até porque um caminhão, ele pode carregar até mais. Eu fiz uma pesquisa ali, então, em fazendas, em média, uma 8.000 toneladas está adequado para um silo? Adequado, ok? E o número de viagens do caminhão? Então, aqui é só para vocês entenderem, para vocês pensarem. Então, um caminhão, ele pode carregar, em média, um caminhão truque aqui, que esse aqui geralmente não vai para a fazenda, mas pode ser que ele tenha 11 toneladas. Olha aqui a capacidade dele, 60 metros cúbicos, né? Só que o peso específico aqui também depende. Se eu dividir este aqui, 11, dividido por 58, vai dar 0,18, que é o peso específico do produto que ele carrega. O nosso produto tem 0,75 toneladas por metros cúbicos, lembra? Então, se eu considerar um caminhão aqui, por exemplo, de 5 eixos, que carrega 25 toneladas, então, se eu considerar 25 dividido por 75, isso vai me dar uma densidade de 33 toneladas por metros cúbicos. Posso considerar também aqui de 60 metros cúbicos? É uma média, tá, galera? Então, se eu considerar aqui um volume de 60 metros cúbicos, que é a capacidade do caminhão, eu vou fazer 185 viagens, tá ok? Então, aqui é só para vocês pensarem, para vocês fazerem, para vocês aprenderem um pouco além do que está aqui no conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem, comuniquem-se. Vou interromper aqui a nossa última aula e desejo
boa sorte para todos vocês na prova, tá bom? E até uma próxima.